Então, nós temos que correr, então eu vou só passar as cruzadas para chegar na parte referente ao impacto dela, e a gente começa com o monasticismo por causa do nosso horário, ok? E amanhã nós damos sequência aí. Então, a segunda cruzada, rapidinho, vamos ver se agora vai passando aí. Estou tentando aqui, acho que... Cadê? Está certo, né? Ok, tem algumas informações aqui. Eu vou deixar esses... Agora foi tudo de uma vez. Eu vou deixar esses slides aqui à disposição do pastor Cleiton, de modo que aí o pastor Cleiton fica à vontade para ver como quer fazer. Se os irmãos quiserem adquirir, fica aí à disposição do pastor Cleiton do Congresso. E quem gosta de estudar isso, quem quer ter esse material para ensinar ou para não ter que fazer anotações, nós temos tudo aí, vai ficar com vocês aí, e o pastor Cleiton vai dispor como ele quiser disso. Mas a segunda cruzada foi pregada por Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval, vamos ver depois, quando falarmos sobre monasticismo, foi um monge que pregou uma reforma dentro da igreja. Ele era um monge de Citeaux, ou melhor, de um mosteiro cisterciense. Veja aí, o objetivo era libertar Edessa, que foi tomada pelo sultão de Alepo, foi liderada pelos reis da França e da Alemanha, e a campanha fracassou. E assim foi a história das cruzadas. Na realidade, as diversas campanhas dos cruzados fracassaram. Aqui as rotas da segunda cruzada, você vai ter esse mapa depois, você querendo, você vai ter. Depois da segunda cruzada, teve a terceira por causa da vitória do sultão Saladino. O sultão Saladino do Egito, ele liderou uma jihad contra Jerusalém e capturou a cidade. E aí, por causa disso, veio então a terceira cruzada. A terceira cruzada também não teve sucesso. Veja aí, foi liderada por 3 reis, Ricardo Coração de Leão. Ricardo Coração de Leão é aquele famoso dos filmes de Robin Hood, né? Então já viram aquele rei nas histórias aí de Robin Hood, que ele volta das cruzadas, o rei João toma o poder, enfim, aquela coisa toda, tá? Esse rei na realidade não fez nada, ele na verdade, ele voltando ainda foi preso, ficou preso, teve que pegar resgate para escapar, ou seja, não fez muita diferença nas cruzadas, foi um fracasso. O rei Frederico Barbarroxa morreu afogado, na volta ele era nadador e nessa sua prática de natação, ele morreu num rio afogado lá. Ok? Filipe II Augusto da França foi o único que voltou. Não estou com sorte com isso. E essa cruzada fracassou também como a anterior, e assim a coisa continuou. Pode apertar aí na sequência, ok? Aí a rota da terceira cruzada pode mudar. Esses mapas são para os irmãos depois olharem em casa. A quarta cruzada foi convocada por Inocêncio III. Inocêncio III, vamos ver amanhã. Vamos ver um pouquinho dele hoje também. Inocêncio III foi o papa mais poderoso da Idade Média. Com Inocêncio III, o poder papal chegou ao auge, ao máximo, ao apogeu. E ele, então, estabeleceu aí a quarta cruzada para libertar, ou melhor, para atacar o Egito. Era uma cruzada que tinha por propósito enfraquecer o poder islâmico. E como a sede do poder islâmico era o Egito, ele pregou essa cruzada para debilitar o centro do poder islâmico. Ok, isso, antes de chegar no Egito, ele poderia ter chegado no Egito pelo mar, ele foi por terra, passou por Constantinopla, o exército passou por Constantinopla e tomou Constantinopla. Esse foi um grande problema, porque os cruzados tomaram Constantinopla, que era cristã. Ou seja, o imperador bizantino, que esperava a ajuda dos cruzados,
acabou tendo nos cruzados mais um inimigo. Antes ele tinha um inimigo só, que era o islamismo. Agora tinha dois. O islamismo de um lado e os cristãos ocidentais de outro. Ok? E olha aí, o saque de Constantinopla prejudicou de maneira irreparável as relações entre a cristandade oriental e ocidental, sendo a principal causa da ruptura definitiva entre as igrejas grega e latina. Então você vê hoje a igreja ortodoxa grega de um lado, a igreja católica romana de outro, a divisão das duas igrejas. Esta cruzada, a quarta cruzada, selou essa separação para sempre. Em 1054 já tinha havido uma excomunhão mútua das duas igrejas, por causa, como eu mencionei ontem, da questão da ceia, da Eucaristia, por causa do uso de pão não levedado pelos ocidentais. E essa briga teológica ligada à Eucaristia fez com que as duas igrejas se separassem em 1054, é chamado de o cisma de 1054. Tá? Então já estavam separadas. Agora, com esse episódio aqui na Quarta Cruzada, convocado inclusive por Inocêncio III, que é o Papa, que é o líder da Igreja Ocidental, então a separação é completa. Os orientais, eles imaginavam o seguinte, eles pensavam o seguinte, olha, o cristianismo ocidental é um cristianismo estranho e herético. Eles tinham essa suspeita, por várias razões. Por razões teológicas, na verdade, eles tinham essa suspeita. Agora, eles têm certeza. Agora, para eles, realmente, o cristianismo ocidental não é o cristianismo verdadeiro. Okay? Muito bem, aqui um quadro de outras cruzadas principais. Você vê a última delas ali, eu coloquei essa cruzada de Luís IX da França, que não conseguiu chegar na Palestina. O rei morreu na Tunísia e foi canonizado em 1297. É aí que surge então São Luís, conhecido na Igreja Católica São Luís, porque o rei Luís da França, o Luís IX da França, ele era realmente um homem muito piedoso. Ele é um dos poucos nobres que nós vemos na história das cruzadas que saíam para batalhar realmente com o interesse de servir a Deus. Ele cria realmente que ele estava a serviço de Deus e ele queria realmente conquistar os muçulmanos para o reino de Cristo. Esse era o objetivo dele. Ele demonstra nas suas preces, nas suas palavras, nas suas disposições, ele demonstra um interesse muito grande pelas coisas de Deus, pela piedade, pela devoção, pela expansão do cristianismo. Então ele sai nessas duas cruzadas, na 7ª e na 8ª, com esse objetivo, o objetivo de servir realmente a Cristo. Mas as duas cruzadas fracassaram nos seus alvos ideais, os seus alvos principais, e o rei Luís IX morreu de peste na Tunísia. A peste era uma doença muito comum naqueles dias. E ela era a peste negra, transmitida pela urina do rato. E essa doença, ela dizimou cidades, dizimou países. A Idade Média é marcada o tempo todo pela ameaça dessa doença terrível, a peste bubônica, a peste negra, como é chamada. Ela é transmitida inclusive pela pulga também. Então a pessoa começa a inchar nas glândulas, as glândulas da pessoa incham, a pessoa adquirir uma coloração acinzentada. E aí ela, em meio a gemidos e muita dor, muita febre muito alta, ela morria. E quando uma doença como essa chegava numa casa, numa cidade, numa família, as pessoas abandonavam o doente ali, iam embora. Mas não é que iam embora porque não tinham amor pela pessoa, iam embora porque tinham amor pelos que estavam vivos. Então um filho adoecia disso, deixa ele sozinho morrer, vamos embora, para salvar os outros filhos. Então deixava lá o filho morrer, porque não tinha como salvar a pessoa. Terrível. Muito sofrimento nessa época, né? As pessoas procuravam refúgio na igreja, não corriam para as igrejas e se acotovelavam dentro das igrejas, mas aí é que a doença se expandia ainda mais, né? No meio assim,
sem higiene nenhuma, todo mundo junto ali, aí é que a doença se expandia mais ainda. Muito bem. Qual foi o desfecho das cruzadas? Vem aí, pode passar todos rapidinho, com a queda de Acre, São João de Acre, na Palestina. Os cruzados se retiraram da Palestina para sempre. No século XIII, aqui já bem mais para frente, olha o que acontece aqui. No século XIII, os turcos otomanos surgem como novo poder muçulmano no Oriente Médio, é o Império Otomano. Né? Em 1300, o sultão Osman I funda aí o Império Otomano, pode mudar rapidinho. Isso, as cruzadas já acabaram. O Império Otomano conquista os Balcãs, a Sérvia, a Bulgária, a Hungria. E em 1453 ocorre a queda de Constantinopla. O último imperador romano do Império Bizantino, Constantino XI, morre nessa invasão. Aí então o Império Romano acaba definitivamente. 1453, e aí veja aí a igreja de Hagia Sophia, tinha sido construída por Justiniano em 537. A igreja de Hagia significa santa, Hagia, santa. Santa Sofia, em Istambul, foi transformada em uma mesquita. Okay? Hoje é um museu cultural na Turquia. Okay? Você ainda pode visitar Santa Sofia hoje, se você quiser. Dizem que a entrada é cara. Um amigo meu foi lá e não entrou. Ele disse que era muito cara a entrada. É isso que dá ter amigos, amizade com pobre, é isso que dá. Não acrescenta nada no final. Como que é Santa Sofia? Não sei, não entrei lá dentro. Você vai até Constantinopla e não entra em Santa Sofia. Você vai até Roma e não vê o Papa, é a mesma coisa. Eu não quis entrar. Ok, ficou só lá fora. Eu não tenho foto de Santa Sofia? Não. Não tem foto de Santa Sofia aí? Acho que não tem. Ok, passando aí, não, é só a parte de dentro de Santa Sofia. Okay. Ali, volta a Santa Sofia. Aqui é interessante aqui, ó. Aqui, o que vocês têm aqui? Aqui tem algumas pessoas aqui, mulheres muçulmanas aqui embaixo. Então aqui você tem aqui, dentro de Santa Sofia, você vê aqui um afresco do Cristo Pantocrator. Então esse é um dos detalhes da arte bizantina. O que é o Cristo Pantocrator? Pantocrator significa todo-poderoso. Então é muito comum na arte cristã desse período aparecer Jesus, como aparece aqui, ele geralmente com os pés sobre um globo. Aqui não dá para ver, aqui não, o afresco foi destruído, né? Mas ele geralmente aparece com os pés sobre um globo ou sentado num trono com os pés sobre um globo. Então isso indica que ele é o Todo-Poderoso. Então essa noção é muito viva nos homens da igreja medieval, né? Cristo sendo o Todo-Poderoso, o Senhor absoluto. Essa figura está muito na cabeça das pessoas da época. Ok, seguindo então, pode passar. Veja aí, aqui eu quero apontar isso aqui para os irmãos, o legado das cruzadas. Pode passar todos os itens aí, para nós ganharmos tempo. O legado das cruzadas. O que as cruzadas deixaram para nós, hoje? Veja, primeiro, antipatia entre cristãos e muçulmanos. Até hoje, existe uma barreira entre cristãos e muçulmanos. Muçulmanos olham para os cristãos com desconfiança, cristãos olham para os muçulmanos com desconfiança. Isso é resultado dessas batalhas que por 200 anos dividiram os dois povos, as duas religiões. O enfraquecimento do Império Bizantino, que finalmente caiu e desmoronou. 1453 acaba o Império Bizantino, as cruzadas cooperaram para isso acontecer. Os próprios cruzados invadiram Constantinopla e destruíram a cidade. Fortalecimento do papado. Você vê hoje o Papa como uma figura central na história da igreja, central na igreja católica. Como ele chegou a um ponto de tanta importância? As cruzadas serviram para apoiar isso. Por quê? Porque ele era visto como o senhor desses movimentos todos. Ele era visto como alguém que comandava os reis. Ele dizia, olha, nós temos que invadir. E o que acontecia então? Os reis se colocavam a serviço do Papa. Então essa figura, a figura do Papa, ganha muito prestígio nessa época, porque os próprios soberanos dos vastos reinos e impérios se sujeitam a ele para fazer aquilo que ele manda, no caso, a invasão do Oriente. O impacto sobre o monasticismo. Que impacto aconteceu sobre o monasticismo? Surgiram, como eu mencionei, novas ordens.
as ordens militares. Não existiam ordens militares antes. Nós vamos ver daqui a pouquinho sobre o monasticismo, que os monges eram pessoas serenas, tranquilas, não eram pessoas violentas. Mais tarde isso mudou. Agora, aqui nas cruzadas, na época das cruzadas, surgem ordens monásticas que são verdadeiros exércitos guerreiros. E isso mostra toda a flexibilidade do monasticismo. Uma nova ênfase no combate às heresias, os cátaros. O que aconteceu com esse contato do Oriente com o Ocidente? Quando o Ocidente entrou em contato com o Oriente, os homens do Ocidente conheceram uma heresia que estava amortecida e que tinha praticamente desaparecido no Ocidente. Que heresia era essa? O velho gnosticismo. O gnosticismo que vocês aprendem aqui na igreja quando o pastor prega sobre Colossenses, por exemplo. Quando o pastor prega sobre 1 Coríntios 15, por exemplo. O problema do gnosticismo que dizia que Cristo não tinha um corpo físico. O gnosticismo que falava que a matéria é má, que a criação é má, que um Deus mau criou a matéria. Essa heresia, ela torturou a igreja durante um longo tempo. Mas no século VIII já não se ouvia mais falar dela. Quando os livros de Irineu de Leão são publicados no século VIII, o prefácio do livro, a introdução dos comentários das obras de Irineu, diz o seguinte: olha, as heresias combatidas por Irineu aqui são heresias que não existem mais. A introdução do comentário dizia isso. E realmente no Ocidente não tinha mais gnosticismo, mas no Oriente essas vertentes filosóficas encontraram ali seu espaço, estavam lá. Quando o Ocidente teve contato com o Oriente através das cruzadas, os cruzados trouxeram de volta o gnosticismo para o Ocidente, através de uma seita, a seita dos cátaros. Onde eles se estabeleceram? Os cátaros se estabeleceram no sul da França, numa cidade chamada Albi. Por isso, eles receberam também o nome de albigenses. Os albigenses ou cátaros, que eram nada mais nada menos do que gnósticos. Pessoas que tinham essas crenças, as mesmas crenças combatidas por Irineu no século II. Mas pastor, como eram essas crenças? Eu quero saber detalhes. Compre o meu livro na saída, que não dá tempo de explicar agora. E você lendo o meu livro, você vai ter uma explicação completa. Não tem livro que explica de modo tão completo o gnosticismo como esse aí. Não tem. E nem um livro tão humilde como esse. Também não tem. Ok. Note aqui também. Cristianismo mais militante e agressivo. Nós vimos na Espanha. Lembra da Reconquista Espanhola? Lembram? O cristianismo se torna agressivo. Eu mencionei para vocês, falei para vocês como é que os portugueses e espanhóis chegaram na América. Como é que eles trataram os índios pagãos? De que forma? Com aço de Toledo, né? Descendo a espada nos índios, né? E mataram populações inteiras. O cristianismo se tornou assim, agressivo. E um aspecto positivo aqui, olha o aspecto positivo: maior intercâmbio econômico e cultural entre o Oriente e o Ocidente. Né? O que acontece? Começa a haver comércio. O que tem no Oriente? No Oriente tem seda. No Oriente tem especiarias, né? Tem coisas que no Ocidente não tem. Então começa a despertar o comércio. As grandes cidades como Veneza, Florença, começam a desenvolver o comércio, né? O comércio começa a crescer. Não tinha moeda? Não tinha, era na base da terra. Agora começa a surgir moeda. Começa a surgir moeda? Se começa a surgir moeda, começa a acontecer o quê? O comércio faz surgir o quê? A classe média. A classe média começa a surgir. A classe média começa a surgir e essa classe média começa a se fortalecer. Né?
os burgueses, né? Os burgueses. O que os burgueses vão fazer mais tarde? Os burgueses mais tarde vão realizar, vão encabeçar a Revolução Francesa, né? Em 1789. Mas, então começa aqui atrás. Começa aqui atrás, quando o comércio começa a despertar, quando o dinheiro começa a circular, quando a riqueza começa a florescer, quando a burguesia começa a surgir, então aí está o início dessa classe que lá na frente vai fazer surgir a Revolução Francesa, que vai fazer eclodir a Revolução Francesa. Mas isso é uma outra história para outros períodos aí que vamos estudar depois. Muito bem, agora sim o monasticismo medieval. Quem é essa figura que está aí? Esse é Bento de Núrcia, Benedito ou Bento. Bento e Benedito é a mesma coisa, ok? Mesma coisa. Se você chama Benedito, você se chama também Bento, é a mesma coisa, ok? Significa bendito, bendito, ok? Esse é o Benedito de Núrcia, nós vamos conhecer um pouquinho ele hoje à noite. Mas veja aí na sequência, distinções importantes. Olha, tem um monge aí sozinho, então veja aí a primeira distinção. O monasticismo anacoreta. O que é isso? O que é um anacoreta? Alguém sabe o que é um anacoreta? Alguém já viu um anacoreta na vida? Tem algum anacoreta aqui? O que é um anacoreta? Olha aqui, ó. Anacoreo é do grego. Significa retirar-se, é um verbo grego. No grego, os verbos na forma léxica aparecem na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo ativo. É assim que aparece a forma léxica, anacoreo. Anacoreo significa eu me retiro. Anacoreo. Então, o anacoreta é alguém que se retira, ele se isola. Os monges anacoretas pertencem ao período da Igreja Antiga. Na Igreja Antiga surgiram muitos anacoretas. Eles viram Constantino se convertendo, viram que todo mundo quis se converter e perceberam que a igreja se corrompeu. O que eles fizeram então? Eles se afastaram do mundo. Foram para os desertos, para as montanhas. São os monges solitários. O que eles faziam nas montanhas? Ficavam lá, fazendo nada. Não tinha o que fazer. Ficavam jejuando, o que era fácil, que não tinha comida mesmo. Ficavam fazendo vigília, a noite toda acordado, dentro de uma caverna. Ficava ali. Tinha visões, lutava com o diabo, acordava no outro dia todo machucado, porque diz que tinha lutado com o diabo a noite toda. Entravam em pântanos e deixavam os mosquitos ficarem picando, porque tem um mau pensamento. Tive um mau pensamento, tem que ser castigado. Aí pulava num pântano, os mosquitos ficavam picando, até estourar, tanto picar, agora apaguei meus... Ou então pulava numa moita de urtigas. Então pulava lá, ficava lá rolando lá, todo... Né? Então, lamento, isso aconteceu. Eram cristãos. Eles queriam ficar sozinhos, a multidão queria ter contato com eles, eles corriam, a multidão corria atrás, não deixava eles sozinhos. Enfim, o monasticismo anacoreta é muito radical. É muito radical e muito asceta. Judia muito do corpo. Assim, no Oriente, por exemplo, no século V, existia um monasticismo anacoreta, ou semi-anacoreta, que era dos estilitas. Você sabe o que é um estilita? Não é estilista. Estilista é um afeminado que desenha roupas. Né? É um estilita. É outra coisa. Né? O estilita estilita vem da palavra estilos. Estilos significa estaca. Então o que fazia o estilita? Ele subia numa estaca e ficava em cima da estaca. Ficava lá em cima. Fazendo o quê? Nada. Ficava lá em cima da estaca. Quanto tempo? Quantas horas? São Simeão, o estilita mais famoso, ficou 36 anos em cima de uma estaca. 36 anos. Mas que tamanho era essa estaca? Devia ter banheiro na estaca, devia ter cozinha, né? Devia ser um flat, né? Não. A estaca tinha 90 centímetros de largura, 90 centímetros de diâmetro, né? 90 centímetros.
não podia nem sentar. Tinha um cercadinho, para não cair, né? Se dormisse não cair. Tinha um cercadinho, e ele ficava lá de pé. Né? E o que ele fazia? Ele ficava o dia inteiro ele ficava fazendo, assim, abdominal. Fazendo reverência, pedindo perdão por seus pecados, ele ficava baixando a cabeça. Assim, e chegava até a tocar, de tanto fazer isso, ele chegava a tocar a testa no chão. Ele era bem magrinho, né, também, não tinha o que comer. Ele ficava lá, uma estaca de 15 metros de altura, perto de Antioquia, uns 30 quilômetros a leste de Antioquia. Ele ficava lá numa estaca ali, de pé. O que ele comia? O que ele comia? O que vocês acham que ele comia? Ele comia as larvas que saíam do seu corpo. Sem banho, apodrecendo vivo, cheio de piolho, né? Ele comia, pegava. Era assim. Essa era. Chegava a hora do almoço e ele falava, deixa eu olhar o que tem na geladeira. Esse era o São Simeão. Terrível, né? Então note que o monasticismo anacoreta, e numa expressão dessas aí que eu mencionei agora, note que é um monasticismo bem rigoroso. Né? Agora tem outra forma de monasticismo, pode mudar aí, que é o monasticismo cenobítico. Esse é o que nós conhecemos. Nós não temos no Brasil, eu não sei de nenhum monge anacoreta, não sei de alguém assim. Agora, o monasticismo cenobítico, isso a gente conhece, tem de monte aí. É um modelo em que o monge leva uma vida retirada, mas junto com outros. De onde vem a palavra? Vem de koinos, comunhão, né? Koinonia, comunhão. E bios, daí cenobítico, uma vida em comum. Então se retirava, mas se retirava num mosteiro. Isso a gente conhece. Monges que saem do mundo, mas ficam juntos no mosteiro, ok? No Ocidente, no Oriente era muito comum o monge anacoreta, no Oriente. No Ocidente era mais comum o monge comunal, cenobítico. Ok. Na história da Igreja Antiga, o fundador do monasticismo cenobítico é Pacômio, ok? Ele fundou a comunidade no Egito, pode mudar. E a maior expressão de monasticismo ocidental cenobítico, porque no Ocidente é mais cenobítico mesmo, a maior expressão é o monasticismo de São Bento, de São Benedito, o monasticismo beneditino. E esse monasticismo foi extremamente importante na Idade Média. Por que foi importante? Vamos ver aí. Primeiro surgiu com São Benedito de Núrcia, nesse tempo aí, e viveu entre 480 e 597. Ele organizou uma comunidade para monges em Monte Cassino, na Itália, na sequência. E olha só, a contribuição especial de Benedito para o monasticismo foi a criação de uma regra em 529 para a comunidade de Monte Cassino. A regra de São Bento logo se tornou a base para todo o monasticismo ocidental. Então, São Benedito e os monges beneditinos vão estar presentes em toda a Idade Média. A Idade Média é marcada por isso. Quando você assiste um filme medieval, não é o que você vê? O que você vê? Você vê cavaleiros, os senhores feudais, você vê pessoas pobres, aquele monte de gente pobre comendo rato, né, mal vestido ali e tal, aquela coisa, pessoal na extrema pobreza, e você vê monges. Por quê? Eles estão presentes no cenário medieval desde os tempos aí da organização do beneditismo, do monasticismo beneditino. Pode seguir. Olha a abadia de Monte Cassino, as ruínas da abadia, isso depois de um bombardeio. Na Segunda Guerra Mundial, os aliados bombardearam Monte Cassino. Houve uma batalha de Monte Cassino na Segunda Guerra Mundial, e aí a abadia foi destruída. Pode seguir, aí a abadia restaurada. Aí, bem mais bonita, né? Se quiser visitar, você pode visitar Monte Cassino e ir visitar a abadia, uma linda abadia. Né? Pode seguir
Vamos ver o que dizia a regra de São Bento. Veja como é diferente o monasticismo cenobítico do monasticismo anacoreta. Se eu fosse monge, eu ia ser cenobítico. Anacoreta, nem pensar. Anacoreta é muito cruel. O cenobítico é mais light. O brasileiro, que é mais light. Olha lá, primeiro, moderação. Você não vê um monge beneditino realizando excessos nesse campo de ascetismo. Nós encontramos, sim, alguns excessos na história. A maior exceção a essa regra aqui, você vê, por exemplo, em Martinho Lutero. Nós vamos ver amanhã à noite que Martinho Lutero foi um monge extremamente ascético. Ele, no mosteiro dele, ele era o que mais se excedia no rigor ascético. Ele chegava a desmaiar de tanto jejuar. Desmaiava. Tinham que arrombar a porta da cela dele. O quarto do monge chama cela. Tinham que arrombar a cela dele para salvar ele lá dentro. Estava desmaiado de tanto jejum e de tanta chicotada nas costas. Era assim, Martinho Lutero, ele chamou a atenção do monge, do chefe da ordem, por causa da sua aparência cadavérica, de tão destruído que ele estava fisicamente. O Staupitz, que foi o líder da ordem dos agostinianos, que evangelizou Martinho Lutero, o que chamou a atenção foi isso. Ele perguntou para o abade da ordem, ele falou assim, quem é aquele moço? Aquele cadáver ambulante. Eles disseram, não, aquele é o Frei Martinho, ele é assim mesmo. Mas como? O moleque, esse moço está morrendo. Aí ele se aproxima e aí começa um diálogo com ele, que vai resultar no futuro na conversão de Martinho Lutero. Mas isso é uma história que vamos contar amanhã, ok? Amanhã vamos contar a história de Lutero, a história de Calvino. Eu fiz uma musiquinha para Calvino, posso até cantar para vocês. Eu fiz duas, não, eu fiz uma música para Calvino, eu posso cantar amanhã. Eu fiz uma outra para vários personagens da história da igreja, que termina exaltando o meu santo padroeiro, que é Santo Agostinho. Então aí, vou ver se eu canto, talvez eu cante essa música amanhã, se eu estiver bem da garganta, eu canto amanhã essa música para vocês, ok? Mas desde que não gravem, eu tenho vergonha, depois vou mostrar por aí. Não, estou brincando, pode gravar assim. Ok. Outra norma da regra de São Bento, permanecer no mosteiro de origem. Dizia, olha, não pode um monge ficar pulando de mosteiro em mosteiro, como fazem alguns batistas, né? Que fica pulando de igreja em igreja. Né? Naquela época tinha isso também. O monge, ele entrava num mosteiro, aí ele dava problemas lá, aí pegava e ia para outro. Aí dava problemas lá, aí pegava e ia para outro. Né? Aí pegava e ia para outro. Foi assim que surgiram os batistas, desse jeito. Né? Então, o São Bento disse, não, o monge tem que entrar no mosteiro e ficar lá até o fim da vida. Ele só pode sair se ele for transferido pelas autoridades do mosteiro. Aí sim ele pode ir para outro mosteiro, senão não. Você vai ficar pulando para lá e para cá, não pode não. Eu brinquei no negócio dos batistas, mas isso acontece em qualquer igreja, né? Que tem de gente que dá problema e pula para outra, pula para outra. É impressionante. E essas coisas, né, são antigas, né? A gente vê na história da igreja que sempre existiu pessoas assim. Não dão certo em lugar nenhum e ficam pulando para lá e para cá. Mas está cheio. Aqui em Fortaleza acho que não, mas em São Paulo tem isso aí. São Paulo tem. Tem alguém assim aqui? Levanta a mão. Aqui não tem ninguém. Tá vendo? Aqui não tem, mas São Paulo tem. Eu lembro eu falei de Batista, eu lembro que um professor nosso, ele disse algo tão engraçado uma vez numa aula. Ele é um senhor muito simpático, o sogro do Augustus, como é que ele chama? O Franz Leonard, o Francisco Leonardo, é um senhor bem velhinho, né, holandês. E ele comentando conosco, eu falei para vocês sobre os reinos bárbaros, né? Os reinos bárbaros,
um deles foi liderado por Clovis, que era um rei merovingio, né? E Clovis era pagão, mas ele se converteu. A esposa dele era cristã, ele se converteu. E quando ele se converteu, ele foi ser batizado. E o batismo era por imersão, né? Na hora de ser imergido, ele falou assim: olha, eu não posso mergulhar meu braço. Mas por que não? Porque meu braço não pode ser cristão. Mas como não? Meu braço tem que ser pagão, porque eu tenho que matar pessoas nas guerras. Eu tenho que lutar com a espada. Então batiza tudo, menos o braço. Então batizaram ele assim, ó, né? Não molhou o braço. Então o braço continuou incrédulo, né? Ele podia fazer o que ele quisesse, bater nos outros, xingar, fazer o que ele quisesse, porque o braço era incrédulo, o resto era crente, mas o braço era incrédulo. E os seus soldados também, falaram, então nós também, não vamos batizar o braço não, né? Então todo mundo batizou assim. E o Franz Leonardo, ele falou, olha, isso me faz pensar, né, do problema dos batistas, né? Porque o que acontece? Quando eles são batizados, eles fecham a boca, e aí não batiza a língua. E é esse o nosso problema nas nossas igrejas, é esse, né? É que a língua de um monte de gente não é batizada, né? E aí só dá dor de cabeça para a gente, né? Eu tenho que começar a batizar a língua também. Agora, depois disso, na minha igreja, eu só batizo as pessoas com a língua para fora. Assim, então você põe a mão aqui e bota a língua para fora. Só põe a língua para fora e eu batizo. Aí já sai com a língua batizada já também. Então o pastor vai começar a fazer isso agora aqui também. Ok. Olha aqui, ó, pronta obediência ao abade. Pronta obediência ao abade. O beneditino tinha que obedecer na hora. E com alegria e humildade. Os monges beneditinos não podiam ser rebeldes. Olha o que acontecia se fossem rebeldes. Disciplina, né? Primeiro, uma admoestação particular. Foi rebelde? Era admoestado particularmente. Se não ouvisse, repreensão pública diante de todo mundo na comunidade. Não ouviu? Excomunhão. Que excomunhão era essa? Não podia mais comer com os monges, não podia mais ter contato com os monges. Ficava no mosteiro, mas isolado. Não participava mais da Eucaristia, não participava mais das refeições com as pessoas, isolado dos outros. Não resolveu? Coro. Apanhava, coro. Não resolveu? Expulsão do mosteiro. E eu vou adotar isso na minha igreja também agora. Vai ser assim daqui para frente. Isso aqui é um bom modelo, né? Olha aí, agora é claro, tudo isso com que objetivo? Recuperar a pessoa. Se a pessoa se arrependesse, parava o processo. Mesmo que ela fosse expulsa do mosteiro, aqui no final, fosse expulsa, ela podia voltar e podia se arrepender. Agora, se ela passasse por tudo isso e fosse expulsa 3 vezes, aí sinto muito. Aí não botava os pés no mosteiro nunca mais na vida. Era expulsão definitiva. Ok? Era rigoroso nesse aspecto. Trabalho braçal, os monges tinham um mote, ora et labora. O que significa ora et labora? Ore e trabalhe. Esse era o lema dos monges. Eles plantavam, cortavam árvores, criavam gado, enfim, eles faziam com que o mosteiro fosse autossustentável. E isso foi muito importante numa época em que havia fome. Eles podiam ajudar as pessoas também. Ok? A igualdade baseada na pobreza comum. Chegava alguém e falava assim, eu sou rico e eu quero pertencer ao mosteiro. Assim, então, você vai renunciar a tudo que você tem. Aqui todo mundo é pobre. E se eu chegasse para o mosteiro e falasse assim, olha, eu quero dar uma oferta para esse monge aqui. Esse irmão, eu quero dar uma oferta para ele. Não. Você quer dar uma oferta? É para o mosteiro. E essa oferta será dividida entre as necessidades do mosteiro como um todo. Esse irmão aqui, assim como esse, nenhum pode ter nada. Você não pode ter nada. Pobreza absoluta. O que acontecia com isso? Os mosteiros ficavam ricos, mas o monge não tinha nada. Às vezes o mosteiro dava uma boa qualidade de vida para os monges, né? Mas o monge mesmo não tinha nada. Quando Lutero visitou os monges em Roma, da ordem dele, a ordem dos agostinianos, ele ficou assustado. Os monges comendo em pratos ali de prata,
aquele banquete enorme ali, e eles comendo ali até cansar, bebendo. Por quê? O mosteiro era rico, eles não tinham nada, mas viviam no mosteiro. Tornou-se até comum você falar, comi como um frade. O que significa isso? Comi como um frade, comi até estourar. Aqui em Fortaleza eu tenho comido como um frade. O pessoal me dá, vou voltar mais gordo para São Paulo. No trabalho braçal. Igualdade, já falei. Igualdade inclusive até em questão de idade. Quem era mais velho no mosteiro? Quem era a pessoa mais velha do mosteiro? Quem chegou primeiro. Se tinha lá alguém no mosteiro, que chegou no mosteiro, uma pessoa de 20 anos de idade, que chegou faz 5 anos, ele era mais velho do que alguém de 80 que chegou agora. Conta a idade a partir do dia que você entra. Não conta a idade a partir do seu nascimento, mas a partir do dia que você entra no mosteiro. Ok? Olha só a diferença, né, que há. Veja aí. Oração e recitação das Escrituras. 7 vezes durante o dia e 1 vez no meio da noite. Okay? Recitar. Os salmos, você tinha que recitar os 150 salmos 1 vez por semana. Anos e anos a fio. Chegava um tempo que você sabia os salmos todos de cor. E outras partes da Bíblia. Se alguém disser para você, na Idade Média havia ignorância bíblica, pura tolice. Pura tolice. Um monge beneditino sabia a Bíblia de cor. Então, a gente fala mal dos mosteiros, monge, tal. E teve aspecto negativo. Porque o certo seria os monges estarem no meio do povo. Se eram cristãos de verdade, deveriam estar no meio do povo, brilhando, no meio das trevas. E eles se isolaram. Talvez esse tenha sido o problema maior da Idade Média, o isolamento deles. Mas uma coisa é certa. Eles se isolaram, mas esse isolamento formou núcleos de conhecimento da palavra. Manteve a palavra de Deus preservada dentro dos mosteiros. Ok? Continuando aí. Olha os benefícios. Pode passar todos eles aí. Olha aí. Olha aí. Primeiro, preservação de manuscritos da Bíblia. Os monges preservavam, copiavam os manuscritos. Ok? Existiam monges copistas. Olha aqui um aqui, ó. Que trabalhavam no scriptorium. O que é o scriptorium? Onde era escrito, onde havia escrito, o trabalho de escrita. Então eles sentavam perto de uma janela onde houvesse claridade e copiavam manuscritos e preservavam manuscritos. Muitos manuscritos do Novo Testamento, de documentos dos pais da igreja, foram encontrados em mosteiros. Em mosteiros do Egito, em mosteiros da Síria, em mosteiros do Oriente Médio. Vários manuscritos encontrados que eram preservados dentro dos mosteiros. Foi uma bênção para nós. Eles protegeram. Numa época em que ninguém dava valor para isso. O pessoal usava papel, não tinha nada disso, eram coisas caras. E eles preservavam ali através de um trabalho árduo, de cópias que eram feitas ali, de armazenamento de manuscritos. Preservação dos conhecimentos antigos, até através desses copistas que trabalhavam. Os mosteiros se tornaram centros de estudo. Educação de crianças. O que acontecia quando alguém tinha um filho indesejado? O que eu faço com esse moleque? Vou levar para o mosteiro, vai ser monge. E levava a criança para o mosteiro. Assim, olha, eu quero entregar essa criança aqui. Os abades pegavam a criança. A criança, e o que os pais faziam? Os pais faziam o voto monástico no lugar da criança. E o voto valia por toda a vida. Então a criança era obrigada a ser monge até morrer. Isso foi bom ou foi mal? Foi mal. Por quê? Muitas pessoas que não queriam ser monges, eram monges. É aí que você vê aqueles monges que são bandidos, aqueles monges que são ladrões. Na época da reforma, se você saísse na rua, você podia tomar um couro de um monge. O monge andava com um bastão na mão, em bandos. Se você saísse essa hora da noite, 10 horas da noite, saísse na rua, você encontrava uns 3, 4 monges bêbados, com um bastão na mão, eles davam um couro em você que roubava. E corria para o mosteiro se esconder. Não é? Por quê? Monges que não tinham vocação para isso. Agora, o aspecto positivo é que os monges foram educadores, eles educavam as crianças, ensinavam a ler.
nova concepção do trabalho árduo. Geralmente pensavam, trabalho é para pessoa ignorante. Os monges eram intelectuais, estudavam, copiavam, liam e trabalhavam arduamente na terra. Socorro às vítimas da guerra, da fome e das doenças. Os monges trabalhavam dando comida para pessoas famintas, mutiladas, pessoas doentes, eles cuidavam delas. E trabalho missionário, eu já falei de Agostinho de Canterbury e falei também de Bonifácio, eram monges beneditinos, Agostinho na Inglaterra e Bonifácio na Alemanha. Bonifácio cortou o carvalho, uma árvore imensa, o carvalho de Thor, que era um deus pagão. Ele cortou o carvalho de Thor e os pagãos disseram, Thor vai destruir esse homem. E não aconteceu nada. Pelo contrário, soprou um vento e ajudou a derrubar a árvore. E Bonifácio ainda pegou a madeira da árvore e fez uma capela. Aí os pagãos falaram, não, o nosso Deus realmente é fraco, o Deus de Bonifácio é muito mais forte que o nosso. E se converteram ao cristianismo. Ok, continuando. A reforma monástica. Vamos passar. Até que horas eu tenho, pastor? Até as 10. Então temos mais 5 minutinhos. Bom, eu não vou explicar cada item aqui. Irmãos, é muita coisa. É muita coisa. São 1000 anos para falar em alguns minutos. Então não dá tempo. Tá? O que eu quero dizer aqui é que o monasticismo se corrompeu. Ok? E a igreja também. E o que aconteceu então? No século XI, houve uma reforma monástica. Essa reforma monástica começou no mosteiro de Cluny. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar dos monges cluniacenses. Eles eram beneditinos. E eles trabalharam para mudar a igreja. E como a igreja foi mudada? Eles implantaram na igreja alguns modelos de procedimento. Por exemplo, veja aqui, ó, eles combateram a simonia. O que é simonia? Simonia. Simonia é comprar cargos eclesiásticos. Mas de onde vem esse nome, simonia? Vem de Simão o Mago, que em Atos capítulo 8, quis comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro. Então a simonia é isso, é comprar cargos eclesiásticos. Eles quiseram combater a simonia. A investidura leiga, o que é a investidura leiga? Antigamente um rei, que não era religioso, investia alguém numa função eclesiástica. Alguém que nem era cristão, um rei, um soberano qualquer, investia alguém numa função de padre, de sacerdote. Era investidura leiga. Eles combateram isso, não. Somente autoridades eclesiásticas podem investir pessoas na função eclesiástica. E o casamento de clérigos era livre. Os monges disseram, não, tem que parar o casamento de clérigos. Somente pessoas solteiras podem exercer a função ministerial dentro da igreja. É aqui que começa o celibato na igreja católica. O celibato como imposição. Começa aqui. Antes era livre. Agostinho casou? Não. Por quê? Porque não quis. Se quisesse, poderia ter se casado. Não era proibido. Outros pais da igreja foram casados. Tertuliano de Cartago era casado. Devia ser um marido insuportável, porque ninguém aguentava Tertuliano. Mas ele era casado. E outros personagens da igreja antiga eram pais da igreja, eram padres, eram pastores, eram líderes eclesiásticos e eram casados, todos eles. Okay? Aqui começa a imposição para que os padres não se casem mais. Okay? Muito bem. Na sequência, essa reforma aconteceu na época, aqui Cluny, a reforma se expandiu por toda a Europa, especialmente a França, e mudou a face da igreja. Você vê hoje a igreja católica com esses traços. Hoje a igreja católica não tem simonia, hoje a igreja católica não tem investidura leiga, e hoje a igreja católica não tem casamento de clérigos. Okay? É resultado da Idade Média, da época de Cluny. E também nesse tempo, pode passar, aí a abadia de Cluny foi um dos templos mais suntuosos que existiam na Idade Média, a abadia de Cluny.
hoje está em ruínas, pode passar. E surgiram também as ordens mendicantes, isso já no século XIII. É uma outra característica do monasticismo, as ordens mendicantes. Por que são ordens mendicantes? Porque são ordens de monges pobres, monges mendigos, que saem na rua sem nada, vivem de esmolas. O mais famoso deles é Francisco de Assis. Olha ele aqui, Francisco de Assis, aqui. Francisco de Assis e os irmãos menores. A origem é com Pierre Valdez, que fundou um grupo chamado Valdenses. Os valdenses, eles foram muito perseguidos em Lyon e tiveram que fugir para a Itália e se esconderam lá. Quando veio a Reforma Protestante, séculos depois, eles se tornaram protestantes. Existem valdenses hoje? Pouquíssimos valdenses. Eu fui numa igreja valdense na Europa e eu conheci uma moça que fala, eu perguntei para ela, o que você é aqui no Brasil? Ela disse, olha, eu sou valdense. Eu falei, mas existe ainda isso? E foi a única valdense que eu conheci, se identificou assim, com valdense. Que igreja que ela ia? Uma igreja batista, porque não tinha igreja valdense para ela ir. Ok, não tem mais. Ok, se tornaram protestantes. Agora, o mais famoso é Francisco de Assis. Qual o nome dele? Francisco não é nome, Francisco é o apelido dele. Francisco significa francesinho, porque desde pequeno ele falava muito bem o francês. O nome dele é Giovanni Bernardoni é o nome dele. Então, lá na minha igreja, quando eu falo de São Francisco, as pessoas ficavam assustadas. O pastor virou católico, está falando de São Francisco, vamos excomungar esse pastor, expulsar da igreja. Então, escandalizava as pessoas. E ficavam bravos quando eu falava de Francisco na minha igreja, São Francisco. Então, eu comecei a falar de Giovanni Bernardoni, aí ninguém sabia quem era. Ai, que bênção, pastor Giovanni Bernardoni. Eu falei, uma bênção, você não sabe de nada. Só mudei o nome, a mesma pessoa, parou o problema. Até acostumar com essas ilustrações todas aí. Mas Francisco, ele era filho de um pai rico, chamado Pedro Bernardoni, que era comerciante de tecidos, daquela classe burguesa que começou a florar nessa época. E ele era um homem rico, e ele, jovem ainda, ele um dia apareceu todo alegre entre os seus amigos, e disseram para ele, por que você está tão alegre? Você estava tão triste até pouco tempo atrás. Ele falou, porque eu me casei. Disseram, com quem você se casou? Ele falou, me casei com a senhora pobreza. O que é isso? E ele começou a distribuir tudo o que tinha para os pobres. Tudo. O pai dele ficou desesperado, chamou o bispo e denunciou, falou assim, olha, meu filho está louco. E o bispo disse para ele, olha, se você continuar assim, você vai ter que ser expulso da sua casa. E era tudo o que ele queria. Ele saiu da casa dele nu, sem nada. O ajudante do bispo colocou uma túnica em cima dele, para ele não ir embora nu, totalmente nu. Ele foi embora com a túnica, entrou na floresta, apareceram os ladrões, roubaram a túnica dele, bateram nele ainda. Porque viram ele com aquela túnica, quem é você? Ele falou assim, eu sou o arauto do grande rei. Ah, é? E eu sou o Papai Noel. E deram um couro nele, bateram nele, roubaram a túnica e deixaram pelado lá, caído na neve, lá quase morrendo. Ok? E Francisco de Assis se tornou uma figura extraordinária. Muitos perguntam se Francisco era crente ou se não era crente. Realmente, o que eu sei dizer é que não há na história da igreja um personagem como ele. Não há nada que você possa falar contra o caráter de Francisco. Nada. É uma figura excepcional. Uma figura de uma retidão, de uma beleza de coração sem igual. Francisco é um homem de um caráter intocável, não há como tocar em Francisco. E dizem que ele, inclusive, até pela sua inocência, ele pregava para os animais, ele conversava com os animais. Ele tinha tudo tom de irmão, irmão isso, irmão aquilo. Há lendas sobre ele, por exemplo, há uma lenda que fala que ele estava pregando uma vez, porque como Francisco fazia? Ele ia com seus seguidores, ele ia de cidade em cidade, pelas ruas, pelas vilas, ele não ficava no mosteiro. Ele caminhava pelas estradas pregando. E era uma pregação simples, dizendo que Jesus nos ama, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que temos que nos arrepender, que temos que amar o próximo. Essa era a pregação de Francisco. Ele estava pregando uma vez, as aves começaram a cantar. E cantando, aquele coro, ele pregando e os bichos lá gritando na árvore. Aí ele parou de pregar. Pegou, virou para as aves e falou,
Falou, irmãs avezinhas, eu agora estou pregando, e vocês estão me atrapalhando cantando na hora errada. Então, quando eu terminar a pregação, então vocês podem cantar. Porque os aves eram meio pentecostais, enquanto ele pregava, elas ficavam gritando. E Francisco era batista e ele não queria ordem no culto. Chega de bagunça. E aí então as aves pararam, ficaram, fecharam o bico literalmente, Aí quando acabou a pregação, aí as aves, aí o coro cantou mesmo, aí veio o coro e cantou, e o culto terminou, foi uma bênção. E a história mais conhecida dele, o interessante é essa aqui, do lobo de Gúbio. O lobo de Gúbio. Gúbio é uma cidade próxima de Assis, do lado de Assis, Gúbio. E esse lobo, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse lobo era terrível, incrédulo mesmo. Um lobo pervertido. Esse lobo não tinha igual. Esse lobo matou muita gente. Os caçadores tentaram pegar esse lobo e não conseguiram. Ele matava os caçadores, era um lobo assassino. E estava aterrorizando a cidade. Francisco voltou para Assis e morou em Assis depois que ele foi expulso de casa. Ficava lá construindo uma igrejinha chamada Porciúncula. E ele soube da história do lobo de Gúbio e ele falou, não, eu vou falar com o lobo. Mas você é louco? Não, vou falar com esse lobo, que história é essa? E ele entrou na floresta procurando o lobo. E o lobo, quando o lobo viu, o lobo atacou. O lobo veio para cima dele. Quando o lobo veio para cima dele, ele falou, lobo, que história é essa? O lobo ficou meio cismado. Lobo, você acha certo isso? O que você está pensando, lobo? Você acha que um lobo de família, um lobo que se preza, faz o que você está fazendo? Você é criatura de Deus, lobo. Como é que você transforma a vida dos outros nesse inferno? Você tem que respeitar as outras vidas que Deus também fez. O lobo sentou, ficou olhando para ele, e ele pregou para o lobo. Não deixou escapar, não. Pregou para o lobo ali, lágrimas, chorando. Ele ali, foi uma bênção. Fez apelo, cantou, vem já. O lobo levantou a mão, foi para frente, abraçou, chorou. Foi uma conversão maravilhosa. E o lobo se tornou missionário. Virou pastor batista e foi uma bênção. E foi uma grande bênção na história da igreja esse lobo, o lobo de Gúbio. Então, essa história é famosíssima da conversão do lobo de Gúbio. Dizem que no final da história, ele não virou pastor, o lobo nem missionário, na verdade, ele permaneceu em Gúbio, mas dizem que ele passou o resto da vida em Gúbio, na cidade, entrando nas casas, e as crianças subiam no lobo, brincavam com o lobo, e ele andava pelas ruas de Gúbio ali, entrava nas casas, as crianças brincavam com ele, as pessoas brincando, e ele ali virou um lobo, uma bênção, um lobo totalmente transformado. Então, essas são as histórias aí que giram em torno de Francisco de Assis. Sempre que você vê uma foto de Francisco, você vê um lobinho do lado dele. Pode olhar, você vê as fotos de Francisco, uma estátua, está um lobinho ali do lado. É o lobo de Gúbio, agora você já sabe que ele foi esse lobo convertido aí. Ok? Na sequência, essa igreja de São Francisco de Assis, ela foi abalada por um terremoto, o túmulo de Francisco está aqui embaixo. Aqui está o túmulo de Francisco, e aqui tem os famosos, aqui dentro dessa igreja, que é a igreja em si. Veja que a própria igreja é simplesinha, que a ênfase de Francisco é na pobreza absoluta, total. E aqui dentro tem os famosos afrescos de Giotto, ou Giotto, que contam a história de Francisco de Assis. Dizem que Francisco de Assis recebeu os sinais da cruz. Dizem que Francisco de Assis, milagrosamente, ele recebeu as 5 marcas, 2 furos na mão, 1 furo do lado e 2 furos nos pés.
Então, e ele sangrava continuamente por causa dessas marcas. A lenda diz isso. Certamente ele tinha uma doença, na verdade, era possível que tivesse uma doença chamada ardentes. Essa doença chamada ardentes fazia a pessoa apodrecer, cair a pedaços da pessoa. É terrível, sofrimento. Okay? Pode mudar a foto. E aqui para terminar, isso aí é Francisco e o Lobo, né? Final feliz. Né? Só fechar com um final feliz, né? Essa história. Para terminar então essa informação importante, as ordens mendicantes realizaram um amplo trabalho missionário e apologético. Os dominicanos defendendo a fé cristã diante dos cátaros. Os missionários entre os cátaros e defensores da fé foram os dominicanos, que também formaram uma ordem, São Domingos também formou uma ordem mendicante. E Francisco de Assis e os seus monges se tornaram evangelistas, missionários. Francisco de Assis viajou até o Egito para evangelizar o sultão muçulmano ali no Egito. Ele chegou lá, pregou para o sultão, não se sabe, as pessoas não sabem se o sultão se converteu ou não, mas tudo indica que não. Ele pediu para o sultão autorização para pregar para o povo dele, mas o sultão não permitiu. Então São Francisco voltou para a Itália frustrado, dizendo: não chegou a hora ainda dos muçulmanos crerem no Evangelho. E aí desistiu da sua missão entre os muçulmanos. Ok? Bom, e com isso termina a história aqui dos monges. Amanhã nós continuamos, pastor.